Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Quero iniciar esse culto aqui, irmãos, lendo aqui os Salmos 133, que diz a palavra do Senhor assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Capítulo 134. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Capítulo 135. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, dos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si Jacó e a Israel para o seu próprio tesouro. Até aqui, irmãos. Olha aqui, irmãos, esses são alguns dos versículos que falam sobre a igreja, sobre a casa do Senhor. E aqui no capítulo 133, no versículo 3, Deus dá ênfase que é na igreja que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É vindo na igreja, é orando, é lendo a Bíblia, é ouvindo louvores, que você vai construindo um relacionamento com Deus, que você vai adquirindo a cultura de Deus, que você vai tendo a oportunidade de se transformar, né? Que Deus acaba confrontando você com a palavra, com os acontecimentos do dia a dia, né? Infelizmente, a maioria das pessoas tem que passar pelo sofrimento, pela dificuldade, para lembrar de Deus, aí recorrer a Deus. Infelizmente. Deus não quer isso não, irmãos. Deus não quer ver a gente sofrendo, não. Deus quer ver a gente alegre, feliz. Deus quer ver a gente em paz. Não é? Para isso, nós temos que, na nossa força, na bonança, no nosso bem-estar, a gente buscar a Deus. Por que deixar para buscar a Deus na dificuldade? Por que isso? Isso é tolice. Qual o poder que nós temos sobre o nosso futuro? Qual o poder que você tem sobre o seu futuro? Nenhum. Ou você crê no projeto de Deus, ou você não crê. Se você crê no projeto de Deus, ele é um projeto para o futuro, é um projeto de ressurreição e vida eterna. Por isso Deus nos traz a igreja, por isso Deus nos dá uma Bíblia, para que a gente conheça o projeto, para que a gente se envolva nesse projeto, faça parte desse projeto, e aí enquanto a gente estiver vivo, a gente vai sendo transformado por esse projeto. É como uma faculdade, a pessoa entra na faculdade, vai sendo transformado pela aquela doutrina, por aquelas disciplinas, e no final se forma um profissional. Depois vai trabalhar para adquirir experiência, para juntar com a teoria que ele aprendeu, e assim a mesma coisa. Né? Nós temos um livro só, é só um livrinho só. São apenas 1.189 capítulos, só isso, para basear a nossa vida.
mas nós precisamos de participar, nós precisamos de nos envolver. Aqui, por exemplo, deixa claro, olha, que nós temos que louvar ao Senhor, nós temos que saber conviver com Deus. A Bíblia diz aqui, irmãos, olha que versículo maravilhoso. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para o seu próprio tesouro. Deus nos tem como tesouro. Nós somos importantes para Deus. Tem gente que está há 30 anos vindo na igreja, está querendo dinheiro, está procurando um milagre financeiro, entendeu? Ainda está comprando o reino de Deus, está botando dinheiro, está botando 100 para ganhar 1000. Ele acha que isso é que é milagre, sendo que o maior milagre já aconteceu. Deus te deu uma Bíblia, Deus te trouxe a igreja, muitos de nós já fomos às águas. Você quer maior milagre do que isso? Você precisa de mais o quê? O que você precisa mais? Precisa de acontecer com você como aconteceu com o povo de Israel, que Deus andou com eles 40 anos, dando comida do céu para eles, abrindo o mar, abrindo o rio Jordão, fazendo todo tipo de milagre, e ainda assim eles não estavam satisfeitos. E no final esse povo não aceitou Deus como rei. Eles queriam um rei humano, porque eles eram materialistas. Ora, o que você quer? O que você quer também? Você quer só desfrutar do material? Você quer só dar prazer ao seu corpo? É isso? O seu olhar é pequeno assim? Você está olhando só até ali? Você está igual o homem do celeiro? Deus te chama para um projeto sofisticado, um projeto maravilhoso, um projeto que condiz com a sua essência de ser humano, porque você quer ser feliz. Você não quer ser roubado, você não quer ser traído, você não quer ser enganado, você não quer ser machucado, você não quer tomar prejuízo, você não quer ser mal amado, você não quer que mintam para você, você não quer que te enganem. E é isso que Deus está oferecendo, um mundo perfeito, porque Deus é justo, Deus é verdade, 100% justiça, 100% amor. Até porque um amor verdadeiro, ele só pode viver em meio à justiça, à verdade e à perfeição. O resto é tudo ilusão. E Deus escolheu o povo dele. Deus escolheu um povo, e esse povo, você faz parte dele. Você é chamado para isso, para você lutar. Não é para o pastor lutar. O pastor, a vida é do pastor, o problema é do pastor. O problema seu é a sua vida, é você que tem que lutar. E todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você tem que acordar já e clamar a Deus para que Ele ande com você, aceitar Deus todos os dias. Se acordar de madrugada, fala com Deus. Acordou de manhã, fala com Deus. Deus quer andar com você. É você que não quer andar com Deus. Mas Deus, com certeza, vai esperar até o último dia da sua vida para ver se você se converte. Por quê? Porque você é uma pessoa que Deus chamou. Você é uma pessoa que Deus está acreditando. Deus está olhando para você, está vendo um tesouro, está vendo uma pedra preciosa. Apesar de você estar bruto ainda, mas Deus está vendo ali um diamante, está querendo te lapidar. Deus está querendo trabalhar na sua vida. Aceite. Aceite. Porque quando é para fazer coisas passageiras, coisas pequenas, você se esforça, você tem força, você tem vontade. Até você, se você observar a sua vida, você vai ver. Quando é para o mal, quando é para xingar alguém, quando é para amaldiçoar alguém, quando é para bater em alguém, quando é para se vingar de alguém, a sua força é imensa.
Você é poderoso. Você tem dificuldade é para amar. Você tem dificuldade é para ser bom, para ser humilde. Entendeu? Mas Deus te chama para isso. Deus te chama para isso. Deus te chama para viver novidade de vida. Deus te chama para viver alegre, feliz, em paz. Por isso que nós sempre desejamos para os outros a paz de Deus, a paz de Jesus. Não é a paz do homem, não, porque o homem tem paz nem para ele, nem para dar para os outros. Entendeu? E nós buscamos em Deus a nossa paz. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 47, que diz a palavra do Senhor assim: Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou o Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença. Não, dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos e de ovelhas, e das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e o meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole.
Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar às cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que da colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isso por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então, assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da sua morte, da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tem achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Você vai ver uma referência aqui, 1 Reis, capítulo 1, versículo 47. Irmãos, muito interessante aqui, nós vemos aqui no versículo, nos versículos aqui 13, no versículo 10, né? E alguns versículos aqui dessa narrativa aqui sobre a vida de José, é que José, ele era para odiar aquele povo, principalmente os seus irmãos, tirando Benjamim e o pai dele. O resto era, e Diná também, que era a irmã dele, né? Pela maldade que fizeram com ele. Mas ao invés dele olhar com o olhar que nós olhamos, olhar de vingança, olhar de ira, de raiva, né? Porque carregamos sempre um lixo conosco, ele olhou com olhar espiritual. Ele se lembrou que era servo de Deus, ele olhou para Deus, tanto que quando ele encontra com os irmãos dele, ele fala, ele até agradece, porque foi dele, falou, foi Deus que fez tudo isso, eu tive que passar por tudo isso, para que hoje ele pudesse matar a fome de uma nação, olha só. Deus estava preparando ele, Deus estava trabalhando na vida dele, e ele teve, apesar de ser jovem, essa visão. Por quê? Porque ele assumia o relacionamento dele com Deus. E é isso que falta em todos nós, assumir o relacionamento com Deus. O véu já foi rasgado, irmãos. Mesmo na época de José, mesmo na época de Moisés, na época de Josué, onde havia o tabernáculo, onde havia o Santo dos Santos, Deus nunca rejeitou ninguém. Qualquer pessoa que quisesse chegar a Deus de coração puro, buscando a verdade, ainda que fosse um pecador, Deus sempre esteve de braços abertos, né? Deus sempre
como diz a palavra, que aceitou o estrangeiro. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus te chamou, se Deus te deu uma Bíblia, é porque Ele quer ter um relacionamento individual e íntimo com você. Não é relacionamento de igrejeiro, não, de religioso, não. É um relacionamento real, entre duas pessoas. Só há uma maneira de você chegar a Deus de verdade, é você tomar a atitude de todos os dias chamar Deus para fazer parte da sua vida. Amém, irmãos?